Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito animada com a aula de hoje, sim, porque nós teremos participação especial da professora Renata. Qual será a novidade que ela vai trazer para nós hoje, hein, pessoal? Eu vou ficar aqui ligadinha para poder aprender tudo, porque eu estou amando essas dicas de leitura. E esse mês de outubro nós estamos aprendendo sobre produção e circulação de mercadorias no cotidiano. E hoje nós vamos continuar aprofundando nesse tema, além de ter as dicas maravilhosas da professora Renata. E para a gente poder continuar aprofundando nesse tema, hoje, em Ciências, nós vamos testar a transformação em um material comum no nosso dia a dia. Em Literatura e Linguagem, aprenderemos sobre a intertextualidade, a relação entre os recursos gráficos e o texto. E em Matemática, nós analisaremos dados utilizando as operações básicas. Então, fica ligadinho aí, pega o lápis, borracha, caderno para fazer as suas anotações, para não esquecer nenhuma dica da professora Renata e dos nossos estudos, combinado? Fica ligadinho que a professora Renata vem aí! Oi, gente! Tudo beleza? Bora aprender um pouquinho mais sobre o universo da leitura, ao mesmo tempo que a gente aprecia boas obras literárias? Vamos lá? Olha, a última vez que eu estive aqui, eu fiz uma contação de história de um conto não muito conhecido dos irmãos Grimm. Vocês se lembram? Aqueles irmãos que viajaram vários países da Europa, ouvindo e anotando as histórias que eram passadas de geração para geração oralmente. E é por causa dos irmãos Grimm e de outros também que hoje os contos de fadas da Europa são conhecidos no mundo todo. Bacana isso que eles fizeram, não é? Acreditem, aqui no Brasil também teve um pesquisador, Luiz Câmara Cascudo. Ele também viajou esse Brasilzão todo nosso, ouvindo e anotando várias histórias do nosso folclore brasileiro. Isso é muito bacana, não é? Gente, e assim, os irmãos Grimm, como qualquer outro escritor, às vezes eles contam a história que ouviu, a história pode ser até conhecida, só que eles, ao escrever, têm um jeitinho e eles mudam. Uma mesma história pode ser contada de várias maneiras, não é mesmo? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Gente, a gente pode ter uma mesma história conhecida. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Só que a gente pode ter essa história em diferentes versões. Vocês sabiam que as primeiras versões da história, aquelas que eram contadas pelos camponeses franceses, eram muito sangrentas? E aí, com o passar do tempo, os autores, para não passar tanto medo nas crianças, foram criando outras versões. Vocês podem ter lido várias versões diferentes sobre a Chapeuzinho Vermelho. Acontece que, às vezes, um autor, ele se remete a uma história conhecida, mas conta outra história. E isso, à medida que a gente vai lendo, a gente vai criando, já falei isso aqui, a gente vai criando a nossa biblioteca interna, não é? E aí a gente lê esse livro, opa, lembrei daquele livro que eu tinha lido. Opa, lembrei daquele filme, não é isso? Pois bem, olha esse livro aqui, ó. De Quem Tem Medo, o Lobo Mau. Quando a gente lê, a gente já vai lembrando. Nossa, Lobo Mau, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, não é? Nós vamos fazendo essas conexões com histórias que a gente conhece. E essa é uma estratégia importante para ampliar a nossa leitura. Fazer essas conexões de um texto com outros que a gente conhece. E aí a gente fica assim, bom, mas eu sei nas histórias quem tinha medo do lobo. E de quem tem medo do lobo? E aí a gente já começa a fazer hipóteses. De quem será que ele tem medo? Será do caçador? O que será que vai ter nessa história? E aí a gente já começa aquelas outras estratégias que nós já aprendemos, não é? Gente, esse livro aqui eu recomendo. Anota aí, ó. Livro para eu buscar na minha escola, quando a gente voltar nas aulas presenciais. Anotem. De Quem Tem Medo, o Lobo Mau. Essa história, o lobo mau e o caçador se encontram já bem velhinhos. É muito interessante. Vale a pena ler. Bom, e tem outros. Olha essa daqui, outra versão.
Chapeuzinho Vermelho. Será que é uma história parecida que a gente conhece? Não. Chapeuzinho Vermelho, uma aventura borbulhante. Lembra? A gente faz conexão com um conto conhecido, mas a história é muito diferente. Para começar, é um menino, que é um chapeuzinho. E tem um lance de um refrigerante que é muito engraçado. Anota aí, ó, outro livro para vocês procurarem na biblioteca da escola de vocês, porque tem lá, tá bom? Então, olha, e não é só com livro, não. Olha aqui na tela. Às vezes tem filme que faz conexão. Vocês já assistiram esse filme aqui? Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho? Faz conexão com o conto, mas é uma história super divertida, tem uma investigação criminal, vale a pena. Gente, e é isso. Nós já aprendemos que uma estratégia de leitura é fazer conexão, não é? Nós já vimos, por exemplo, quando a gente lê Menina Bonita do Laço de Fita, a gente pode lembrar de coisas que aconteceu na nossa vida ou na vida de alguém conhecido. Às vezes também um texto pode lembrar a gente de situações da nossa sociedade. Veja essa tirinha aqui. Olha, ela faz uma conexão com a relação de mundo, com as relações com as diversas profissões exercidas por homens e por mulheres também. Mas hoje nós vamos focar nessa relação de texto com outros textos, que a gente dá o nome de intertextualidade. Olha aqui, esta é uma estratégia de leitura, tá? Fica antenado. Vamos ver melhor essa estratégia da intertextualidade. Veja, isso aqui é uma capa de gibi. A gente olhando, nós já fazemos conexão com qual história? Chapeuzinho Vermelho. A gente percebe por conta de detalhes das personagens que a gente identifica. A menina, o lobo, não é? E a intertextualidade pode ser de qualquer texto, filme, programa de TV, imagens. Veja essa daqui. Ela faz intertexto, esse desenho, essa imagem faz intertexto com esse quadro famoso do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Entender intertextualidade? Bom, então, para praticar essa estratégia da gente fazer conexão com outros textos, fazer essa conexão texto com texto, eu quero ler para vocês esse livro aqui, Chapeuzinho Amarelo. Ah, muitos devem conhecer, né? Porque esse é um livro altamente recomendável para crianças, adolescentes. Eu que sou adulta e sei de muitos outros adultos também que se amarram nessa história. Então não é só para adolescente não, para o público em geral. Foi escrito por um brasileiro, Chico Buarque de Holanda. Ele é escritor, compositor, cantor. E a história é tão bacana que ela já foi produzida e lançada no mercado várias vezes, até com ilustrações diferentes. A história de hoje a gente vai ler com a ilustração desse cara aqui, que também é muito bacana. Lembra-se desse artista? Ziraldo. Os dois, tanto Chico Buarque como o Ziraldo, estão vivos e produzindo excelentes trabalhos, nos presenteando com excelentes obras. O Ziraldo, talvez vocês possam estar lembrando da carinha dele e desse personagem famoso aqui, né? O menino maluquinho. Aquele menino todo inusitado que gostava de andar com a panela na cabeça. Lembra desse personagem? Então, essa obra de hoje vai passar por esses dois artistas, escritor e ilustrador. E depois eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre as diferenças dessa Chapeuzinho Amarelo com o Chapeuzinho Vermelho e também a importância das ilustrações. A ilustração, às vezes ela está no texto, não é só para dizer exatamente o que está no texto, mas às vezes ela amplia o sentido. Eu vou ler e quero que vocês prestem atenção na ilustração, certo? Então vamos lá, bora para o livro. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, ilustrações de Ziraldo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha.
Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado e ele gritou: "Sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada e ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 bolo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: "Para sim, agora, já, do jeito que você está." E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará e bruxa virou chabru. E o diabo é Bodiá. Fim. Ah! Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O Gandrá, o Jacoru, o Barão-Tu, o Pão-Bichopa e todos os Trosmons. Gente, viram? Na história que a gente conhece, o conto clássico antigo, a Chapeuzinho começa toda corajosa, muda o caminho, no final passa um susto e fica quietinha porque aprendeu a lição, não foi?
Esse é o contrário, a Chapeuzinho começa medrosa e quando ela enfrenta o seu medo, ela passa a ser corajosa. Essa é uma das diferenças das duas histórias. Nós poderíamos ficar longamente conversando sobre esses dois textos, mas o nosso tempo é curto e eu quero falar com vocês sobre as ilustrações. Esse livro já foi ilustrado anteriormente por essa artista aqui, a Donatella Berlendes. Nós lemos a versão da ilustração com o Ziraldo. Eu quero mostrar para vocês, eu separei algumas cenas das duas ilustrações para vocês perceberem que as ilustrações não são qualquer coisa no livro, elas são muito importantes, não é? E às vezes, dependendo do trabalho do ilustrador, a gente tem outras leituras. Venha comigo para algumas cenas. Olha, a própria caracterização das personagens, não é? Uma versão mais alegre, mais menina. Um aluno meu uma vez falou que fez conexão com a personagem Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo por causa do colorido dos cabelos, não é? Veja aqui o detalhe no trabalho da Donatella do olhar. O quão medo tem nesse olhar. O traço da Donatella é um traço mais simples, mas passa muita expressividade. Vamos olhar outra cena. Aquela parte que fala do medo, que ela não tem coragem de fazer nada. Olha a versão do Ziraldo, ela como se estivesse com medo e todos esses medos vão crescendo para cima dela, não é? Aqui a Donatella, olha como que ela está, no canto da página, bem encolhidinha, querendo esconder o rosto só com esse olhar e as outras crianças brincando. Veja a sutileza dos dois trabalhos. Outra página. Ah, a parte que ela fica com medo do lobo, que às vezes ele nem existe, mas essa sombra do medo sempre fica atrás. O Ziraldo, mais divertido, não é? A sombra se transformando num animal de verdade. A da Donatella, olha a sutileza, se a gente não prestar atenção, nós não vamos perceber aqui a boca de um lobo aqui atrás da perna da personagem. Estão vendo as sutilezas do trabalho do ilustrador? São artistas incríveis que ajudam na interpretação da leitura. Outra cena aqui, aquela quando o lobo se depara com a menina que não está mais com medo dele. Em Ziraldo a gente vê, nossa, mas você não está mais com medo, não é? Olha a sutileza da Donatella também. Quem conhece, quem tem animal, cachorro em casa, sabe quando eles estão com medo, muito sem graça, eles enfiam o rabinho no meio das pernas e saem? Olha aqui o lobo ó, saindo de fininho com o rabinho no meio das pernas. Não é bacana? Outras para a gente terminar. Ó, aqui, olha aqui a autoconfiança da Chapeuzinho que não tem mais medo. Antes, ela não queria nem brincar. Agora, olha, ela tá lá assim, ó, toda autoconfiante em si, não é? A Donatella escolheu outro trecho para ela ilustrar nessa página, que ela fala, olha, subia em muro, roubava fruto. A Donatella trouxe aqui uma ilustração que nos remete a outro texto, ao fruto proibido, não é? Que traz o texto bíblico para essa interpretação aqui, que nem está no texto escrito do Chico, mas essa interpretação foi feita a partir do olhar do ilustrador. E quando a gente percebe todo o significado, né? Tem também a maçã na Branca de Neve, que é o fruto envenenado, não é? A gente bate aqui nessa página, a gente lembra, nossa, Chapeuzinho está fazendo coisas que são até proibidas agora, não é? Essa interpretação é possível por causa do trabalho do ilustrador. Então, ilustração e texto é muito importante para nós termos uma leitura bacana desse livro. E talvez a primeira vez que a gente lê uma obra, a gente não percebe tantos detalhes, tá? Por isso, obra de arte é assim, feita para ser apreciada, relida várias vezes. E ler literatura é igual coceirinha, a gente começa e não quer mais parar, não é? Você lê um livro e quer ler outro. Vocês já começaram? Não? Começa para ver, não vão se arrepender. Galera, beijo no coração. Muitas boas leituras para vocês e até uma próxima vez. E aí, pessoal, gostaram? Eu gostei bastante. Intertextualidade, não vou esquecer mais. Pessoal, na nossa aula passada a gente viu o trabalhão que dava o pinheiro se transformando em papel. Se lembram? Então, muitos produtos passam por várias etapas de transformação para poder a matéria-prima virar um produto para consumo para o nosso dia a dia. Nós vimos as transformações físicas e químicas acontecendo, se lembram?
Em aulas passadas, a gente viu também que na nossa casa o lugar onde mais acontecem transformações é onde mesmo? Na cozinha. Lá é um verdadeiro laboratório de ciências. Lá acontecem várias transformações. E assim como no processo, na etapa de produção do papel, foi usado calor, na cozinha, essa é a energia que a gente mais usa, do calor no cozimento dos alimentos. Para hoje, eu trouxe um experimento bem simples para a gente também observar transformação. Bem simples de fazer em casa mesmo, pessoal. Vocês vão ver, vejam só. Vão precisar de uma lã de aço, uma esponja de lã de aço, 3 potes e água. Só isso. Eu vou demonstrar para vocês como é que vocês vão fazer em casa. Vamos lá? Ó, pessoal, vocês vão proceder da seguinte maneira. Pega uma esponja de lã de aço e divide ela em 3 partes, tá? Porque a gente vai usar só um pedacinho para poder observar a ação da água e do oxigênio presente no ar nessa esponja de lã. A gente vai fazer observação por um dia, então vocês vão fazer isso que eu vou demonstrar num dia e no outro vocês vão voltar para fazer as observações e os registros. Então, pega um pote, coloca um dos pedaços, coloca bastante água até cobrir a sua lã de aço e tampa. No primeiro vai ser só isso, tá? Tampa. Esse tem que ficar fechado com a esponja toda cheinha de água. No segundo, você vai colocar a esponja, não vai colocar tampa e vai pôr só um pouquinho de água. Um tiquinho de nada. Um pouquinho. E deixa destampado. No terceiro, você vai colocar só a esponja. Não vai colocar água e nem vai tampar. Dessa forma vocês vão proceder, ok? Deixa e no outro dia vocês vão fazer o registro da seguinte forma. Vamos lá que eu vou explicar. Vocês vão usar esse esqueminha. Então aqui, na primeira coluna, vocês vão fazer um desenho da lã de aço nova e escrever o que vocês estão observando, as características dela. Depois, vocês vão ilustrar cada uma das lãs do experimento. A lã de aço que foi exposta sem contato com a água, a lã que recebeu só algumas gotas de água e a lã que recebeu muita água. Ilustra, faz o desenho do resultado final, coloca o tempo que levou a transformação e a conclusão. O que aconteceu com esse material? A lã de aço ela é feita de finos fios de aço. É um metal, então a gente vai ver como esse metal vai reagir com o efeito da água e do ar presente no oxigênio. Vai ser bem interessante. Pode fazer esse registro e as suas conclusões no caderno de ciências mesmo, tá, pessoal? Pessoal, a gente falou muito sobre indústria de transformação na nossa última aula, não foi? Então, aqui em Uberlândia nós também temos indústria de transformação. Vocês conhecem? Algum familiar de vocês trabalha nesse tipo de indústria? Já ouviu falar como é que funciona? Alguém já deu algum depoimento para vocês? Como é trabalhar em uma indústria? Então, eu trouxe alguns números relativos à indústria de transformação aqui na nossa cidade para a gente poder analisar. Vamos analisar juntos? Olha só. A indústria de transformação no ano de 2016 contava com 2.563 empresas. No ano de 2017, 2.503. E em 2018, 2.445 empresas. O que a gente observa que aconteceu com o passar dos anos de 2016, 2017 e 2018? O que a gente pode afirmar olhando para esses números? Sim, a gente percebe que diminuiu. Mas, por exemplo, quanto diminuiu de 2016 para 2018? Quantas empresas deixaram de existir de 2016 para 2018? Como é que a gente vai descobrir esse resultado? Para a gente ter a noção real disso, o número real. Qual estratégia a gente pode utilizar? Qual procedimento? Ah, sim, a gente pode usar o procedimento da subtração, porque perdeu, porque diminuiu. Então, vamos realizar juntos? Então, vamos lá. 2.500
563 empresas em 2016 e 2.445 empresas em 2018. Subtração. Começamos pela unidade. 3. Posso tirar 5 de 3? Ó, não dá, né? Então, a dezena vai emprestar, onde era 6, vamos ter agora 5 dezenas, e uma dezena, quando cai dentro da unidade, o que ela vira? 10 unidades. Então, 10 mais 3 que já tinha, agora nós temos 13. 13, vamos tirar 5? 13, 12, 11, 10, 9, 8. 5, tira 4, sobra 1. Novamente, 5, tira 4, 1. E 2, tira 2, 0. Então, diminuíram 118 empresas de 2016 para 2018. Agora, pessoal, vamos ver os números de empregos gerados pela indústria de transformação nesses mesmos anos. Vejam, em 2016 foram 20.964 empregos. Em 2017, 26.723 empregos. E em 2018, 23.797 empregos. O que a gente pode observar aqui? Sim, de 2016 para 2017, o que aconteceu? Aumentou. Aí, de 2017 para 2018, diminuiu. Mas diminuiu mais do que 2016? Não, o resultado de 2018 ainda foi melhor que 2016. Então, vamos ver realmente quanto aumentou de 2016 para 2017 em números de empregos efetivos. Então, 2017 vem depois, mas qual número é o maior? É o de 2017, então ele precisa vir primeiro na nossa operação para a gente descobrir a diferença. A gente usa o procedimento da subtração. Então, vamos lá. 26.723 menos 20.964, ok? Vamos começar a nossa subtração? 3, posso tirar 4? Não, vamos fazer aquele mesmo procedimento. A dezena vai emprestar para a unidade, a dezena que eram 2 agora fica só uma, e a unidade que tinha 3 ganhou uma dezena na unidade valem 10 unidades. 10 mais 3, 13. De 13 vamos tirar 4? 13. 12, 11, 10, 9. De 1, posso tirar 6 daqui? Não tem jeito. Então, a centena agora é que vai emprestar. 7 centenas vão virar 6. E uma centena, quando cai dentro da dezena, vira o quê? 10 dezenas. Já tinha uma, 11 dezenas. 11, vamos tirar 6? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Agora vamos resolver centena. 6, posso tirar 9? Não tem jeito. De novo, agora quem vai emprestar é a unidade de milhar. 6 vai virar 5 unidades de milhar e uma unidade de milhar, quando cai dentro da centena, viram o quê? 10 centenas. 10 centenas mais 6 centenas, 16. Agora vamos tirar 9 de 16. Vamos lá. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Então, 16 menos 9 é igual a 7. 5 menos 0, não perdeu nada, continua com 5. 2 menos 2, 0. Então, de 2016 para 2017, aumentaram 5.759 empregos. Olha só que interessante, sendo que o número de indústrias tinham diminuído, mas o número de empregos aumentou. Viram só? Ah, pessoal, nossa aula está terminando. Vamos relembrar as nossas propostas de hoje?
realizar um experimento com a lã de aço e registrar as transformações observadas. Espero que vocês consigam realizar o experimento, vocês vão ver que legal é ver a transformação desse produto acontecendo, desse metal, ok? Coloque em prática as dicas da professora Renata, inclusive ajuda a interpretar melhor os problemas matemáticos, Não se esqueçam de realizar as atividades e devolver para a escola para os professores corrigirem. Até a próxima aula. Tchau!